Primeiramente, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Balluff. Meu nome é Gabriel Demarque, eu vou acompanhar vocês aí ao longo do nosso bate-papo hoje, tá? Vai ser um bate-papo bem focado em soluções IoT, na visibilidade de dados, e também a gente vai explorar algumas ferramentas e alguns benefícios que essa transformação trazem, né, às nossas empresas, certo? Antes de dar início aqui à nossa conversa, eu gostaria de pedir a todos, caso surja alguma dúvida, alguma questão ao longo da nossa apresentação, por favor, não deixem de interagir com a gente através do nosso chat, tá? Estamos aqui dispostos a responder 100% das perguntas. Eventualmente, aquilo que não caiba dentro do nosso evento, até por questão de tempo, a gente vai responder posteriormente, tá? Através daqueles dados que vocês deixaram aí na inscrição do nosso evento, certo? Bom, deixa eu me apresentar mais um pouco aqui, né? Como eu comentei, meu nome é Gabriel Demarque, eu faço parte aqui do time de aplicações da Balluff Brasil, tá? E é com grande honra que eu chamo aqui meu colega de trabalho, também Gabriel, também de aplicações, Gabriel Cardoso, vai nos ajudar aqui também a entendermos um pouco mais, né, sobre o assunto, tá? Boa noite, Gabriel. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse webinar da Balluff. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, tá realmente bem interessante, assim, tem informações bem bacanas a respeito de IoT, digitalização, e vamos seguir junto aí, assim como o Gabriel comentou. Caso surja alguma dúvida, fique à vontade para colocar nos comentários, e a gente vai responder na medida do possível, tá ok? Bom, pessoal, para quem não teve contato ainda comigo, ou com o Cardoso, ou com alguém aí do nosso time, tá? Eu coloquei aqui uma das principais fontes, dos principais focos do nosso trabalho, tá? Nosso time de aplicações aqui da Balluff Brasil, ele obviamente, tem como centro ali o suporte técnico, né? Tanto a parte pré-vendas como pós-vendas, tá? Mas a gente também tem um trabalho muito forte, que talvez a gente pode chamar de consultoria em campo. Então, a gente tem uma atuação bastante pesada em campo, tá? Entendendo as necessidades, sugerindo melhorias, tá? A gente também trabalha fazendo validações de projetos ou de especificações, certo? Temos também a parte de startup, então, integrações de produtos Balluff, ou até integrações de produtos Balluff com produtos não Balluff, tá? Ou até mesmo a parte de capacitação e treinamento, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma necessidade em qualquer um desses níveis aí, né, de suporte técnico, você pode estar mandando aí um contato, tá, um e-mail para a gente, o endereço está aqui embaixo, tas.br@balluff.com, tá? No final da apresentação, eu vou deixar também os meus contatos, os contatos do Gabriel Cardoso, tá? Caso tenha alguma dúvida mais específica, tá? Vocês podem utilizar também, no final a gente vai disponibilizar aqui, certo? Bom, iniciando nossa conversa aqui, eu coloquei aqui um primeiro ponto para a gente entender quais são os reflexos da digitalização, né? Eventualmente, em alguns pontos da nossa carreira ou mesmo dentro da nossa empresa, podem surgir alguns paradigmas, né, que sejam adversos à digitalização, né? Por vezes a gente pode pensar que a empresa onde eu trabalho não passou por um processo específico de digitalização, mas que, mesmo assim, eu tenho bons resultados, eu tenho um bom crescimento, tá? Então, eu coloquei esse primeiro ponto aqui justamente para a gente encontrar alguns argumentos e começar a entender alguns dos benefícios que esse processo, né, de digitalização pode nos trazer, certo? Então, eu trouxe aqui, inicialmente, um estudo, tá, de uma empresa americana, uma empresa chamada McKinsey, tá? Ela realizou um estudo com 124 empresas de médio e grande porte no Brasil, e essas empresas estão colocadas nos mais diversos setores e segmentos, certo? A ideia desse estudo era justamente mensurar a maturidade digital de todas essas 124 empresas, certo? Dentre os mais diversos resultados e as mais diversas conclusões que esse estudo atingiu,
eu destaquei aqui alguns pontos, tá? Basicamente, a gente chegou aqui numa conclusão que os líderes digitais apresentam um melhor desempenho financeiro. Então, a gente começa a falar que essa digitalização ela tem uma relação direta com um bom desempenho financeiro de uma empresa. Tá? Além do mais, as empresas que têm uma maior maturidade digital, ela alcança uma taxa de crescimento até 3 vezes maiores do que as demais empresas. Tá? Aí alguém pode perguntar, de repente, Gabriel, mas a digitalização, né, ela é levada em consideração só no meio industrial, só na minha cadeia produtiva, só na minha linha de montagem? Não. Obviamente que a digitalização ela envolve outros setores, tá? Não só a parte de montagem, não só a minha cadeia produtiva. Mas o fato é que talvez uma das principais alavancas dessa digitalização, com certeza, é o meio industrial, que é o meio onde a gente está inserido, é o meio onde a gente vai abordar aqui, certo? Bom, até para reforçar esse argumento, dentro desse mesmo estudo, essa empresa ela trouxe aqui um gráfico, tá? Basicamente, esse estudo ele é feito através de um questionário, né? Onde, dependendo das respostas das empresas, ela atinge ali uma certa pontuação, onde a maior pontuação indica a maior maturidade digital, tá? O que isso aqui traz para a gente, né? Tem até o texto aqui explicativo, né? À medida que as empresas aumentam a sua maturidade digital, a distância entre elas e as demais se torna mais difícil de ser superada. O que isso significa? Significa que empresas que possuem uma boa maturidade digital tendem a se destacar, tendem a atingir uma certa diferenciação, certo? Então, de novo, tudo isso aqui que a gente vai trazer aqui nesse nosso bate-papo, com certeza vai de alguma forma refletir nesses 2 primeiros slides, certo? Bom, quando a gente fala desse processo de digitalização, eu gosto sempre de trazer esse slide porque ele ajuda a entender exatamente passo a passo ali como é que a gente consegue atingir esse maior nível de maturidade, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, no primeiro degrau, né, no primeiro step, a gente tem aqui a computadorização, né? Isso aqui, provavelmente, todos ou a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando trabalham em empresas que já atingiram esse nível, né? Basicamente, eu ter um computador ali, um processo, um controlador, enfim. Esse é o primeiro nível, o nível mais básico. Se a gente olhar aqui para o nosso segundo step, a gente passa a falar sobre conectividade. Então, diferentes células, diferentes departamentos, eles passam a estar conectados entre eles, tá? Esse ponto aí seria o segundo passo, tá? Bom, dando andamento aqui, o terceiro passo, e vejam que já é o primeiro passo que engloba, né, o conceito de indústria 4.0, seria a visibilidade. Então, além da conectividade entre esses departamentos, entre essas células, por exemplo, eu consigo entender o que está acontecendo. Então, eu olho para um determinado ponto onde eu não trabalho, mas que eu estou conectado a ele, e eu consigo entender, né, interpretar ali o que está acontecendo, né? O quarto passo, ele é muito ligado a esse terceiro. Eu passo a entender não só o que está acontecendo, mas sim o porquê está acontecendo, tá? Então, eu passo a trabalhar justamente na transparência desses dados. O quinto passo, o quinto degrau, seria basicamente aquisitar esses dados para que, de alguma forma, eu consiga interpretar e prever o que vai acontecer, tá? Lembrando, tudo é conectado, né? Então, células, departamentos distintos conectados, né? Aí a gente começa a falar, então, da capacidade preditiva, certo? E, por último, talvez o nível mais avançado, que a gente tem de mais maduro aí no conceito de digitalização, seria o sexto passo, que é muito ligado à parte de inteligência artificial, né? Que é basicamente eu aquisitar esses dados e aplicar ele em um robô, em uma fórmula, em um cálculo específico, que ele consegue sozinho, né, de forma automática, implementar um tipo de melhoria, tá? E aí a gente conseguiria atingir o sexto passo desse caminho da digitalização, certo? Basicamente, hoje, aqui na nossa conversa, a gente vai estar transitando aqui entre os passos 3, 4 e 5, certo?
Bom, tomando um gancho com o que o Gabriel já comentou, além da parte de digitalização que é universal, nós temos os pilares da digitalização Balo. Então, para quem já conhece um pouquinho do portfólio Balo, vai se identificar bastante com os produtos que nós vamos apresentar aqui agora e também com os pilares que a gente traz, né, para a parte de digitalização. Então, quando a gente fala nos 4 pilares, primeiramente nós temos a questão de insights para melhoria contínua. E você vai perceber que todos os produtos Balof, eles se adequam mais de um pilar. A gente tentou separar um pouco mais específico para cada pilar e trazer na sequência um case para que vocês possam ver a fundo o que realmente representa aquele ganho, aquele produto. Então, quando eu falo para a parte de insights e melhoria contínua, eu trago muito forte o BCM, que é um sensor para monitoramento de condições. Ou seja, para trabalhar com ocasiões preditivas, ele é primordial. Por quê? Eu consigo analisar a vibração em 3 eixos de forma distinta, eu consigo trabalhar com análise de temperatura, eu consigo trabalhar com umidade, então perceba o leque de aplicações que eu consigo trazer para apenas um sensor. O segundo ponto, nós temos o diagnóstico em tempo real. Então, isso está muito atrelado forte ao IO-Link, a parte de estrutura de controle descentralizada. Então, com um hub desse, por exemplo, que eu posso ligar entradas digitais, saídas, entradas analógicas, eu consigo criar um leque de diagnóstico que eu posso ter em campo e ganhar diversos benefícios por conta dessa parte de utilizar o I/O descentralizado. O terceiro é a rastreabilidade na operação, então, pagamento, o uso do RFID, ele está muito fortemente atrelado a esse tópico, né? Então, nada melhor para garantir uma qualidade na produção do que você ter a rastreabilidade das etapas. E o quarto pilar, análise de desempenho. Nós trazemos a nossa fonte Heartbeat, que assim como os demais componentes, ela trabalha no formato IO-Link, né? Ela está atrelada a uma rede IO-Link. Dessa forma, eu também consigo coletar dados em tempo real e, através desses dados, eu consigo tomar decisões que possam salvar minha produção de uma possível parada, por exemplo. Então, trazendo aqui o primeiro pilar, insights para melhoria contínua, nós trazemos aqui um gráfico que faz a correlação entre as manutenções corretiva, preventiva e preditiva. Então, se reparar a manutenção corretiva, no início do tempo, ela tende a ser manutenção mais barata, desde que não aconteça nada. Imagina que você está lá trabalhando com um motor, por exemplo, ele veio a romper um rolamento, estragar um rolamento, um mancal. Quanto mais tempo parado a sua linha ficar, maior vai representar financeiramente o custo que eu tenho que embolsar para solucionar resolver uma solução como essa, né? Um problema como esse. Em segundo, nós temos a preventiva. Perceba que ela fica ali em termos de custo entre a preditiva e a corretiva, e ela trabalha como se fosse uma reta em função do tempo. Ou seja, desde que você venha fazendo todas as manutenções preventivas do seu equipamento, ele tende a não dar problema e ele vai ficar ali naquele limiar. Porém, o que pode acontecer? A troca precoce. Por exemplo, no mesmo rolamento que você, na corretiva, você demorou para trocar e ele deu aquele problema, você teve que trocar de forma corretiva, na preventiva, se você trocar muito rápido, você não explorou todo aquele potencial que aquele equipamento tem em termos de vida útil que ele pode te oferecer. E aqui nós trabalhamos fortemente com o BCM, né, que é o centro que eu comentei com vocês agora há pouco, na questão preditiva, ou seja, eu tenho ali um custo um pouco maior na hora de estabelecer esse tipo de manutenção, porém, em função do tempo, ele me permite um maior payback, um melhor payback em termos de retorno em si ao que foi comprado e o que está sendo retornado em termos de devolução de produção parada, diagnóstico em campo. Então, pensando nisso, nós temos, por exemplo, aqui uma máquina de usinagem, uma máquina qualquer instalada. Suponha que eu instale ali, por exemplo, um BCM ali no meu motor spindle, que é responsável por fazer girar a placa ali para a questão de usinagem, por exemplo. Se eu instalar um BCM lá nele, eu consigo ter todos os diagnósticos que o BCM me proporciona em termos de vibração, a temperatura, consigo compor a umidade da máquina. Então, assim, são todas as premissas que eu consigo estabelecer na máquina para que eu possa tomar uma ação antes que venha a acontecer algum problema. De certa forma, esse sensor está conectado numa rede, nosso Master Link, comunicando com o PLC ou então com o CNC, com qualquer que seja,
e eu consigo extrair dados para a cloud, por exemplo. Então, baseado nisso, eu posso, por exemplo, traçar uma curva de um rolamento bacana, que está rodando de acordo com o que é esperado por ele, e assim como eu também posso traçar um gráfico de um rolamento que está danificado. Ou seja, se eu tenho em tempo real acompanhado aquele problema daquele rolamento, não tem por que eu esperar ele quebrar para eu fazer a manutenção. Eu posso programar uma manutenção agendada, que não vai atrapalhar o meu fluxo de produção, para fazer a substituição do mesmo. Quando passamos aqui para o segundo pilar, nós temos o diagnóstico em tempo real. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma situação de uma charuparia. Para quem já visitou uma planta de charuparia, na parte de alimentos e bebidas, você nota que a quantidade de válvulas que estão ali próximo da produção é bem grande. Elas são responsáveis por toda a mistura de gases, líquidos, componentes que vão compor a solução final, né? E o que é bem comum nessa solução, nessa questão, nessa planta? O painel ele está totalmente afastado do local de trabalho mesmo. Então, essa questão de você ter longas distâncias de trabalho lhe permitem ter mais exposição de cabos, por exemplo. Então, imagine a quantidade de cabo que está vindo daquelas válvulas para chegar até aquela régua de borne no painel e quais são as possibilidades de acontecer alguma coisa com esses cabos durante esse percurso. Ou então, por exemplo, se vier a acontecer alguma queima de válvula, algum rompimento de cabo, para você encontrar qual que é o cabo danificado ali dentro, não é tão simples assim, porque são muitos cabos. Então, trazer uma solução paralela com o diagnóstico, que traga, que aproxime mais esse I/O próximo do campo, a gente traz também a solução IO-Link. Ou seja, eu deixo de ter todos aqueles I/Os dentro do meu painel e passo a ter uma solução em campo. Então, por exemplo, para as empresas que exigem que tenham uma certificação de conformidade, por exemplo, de IP67, ou então de IP69K para áreas voltadas para produtos de alimentos e bebidas, você consegue instalar esse produto diretamente ali no tonel, no tanque, e não se teria nenhum tipo de problema com relação a isso. Pelo contrário, você iria encurtar a distância de cabeamento e o seu painel consideravelmente seria bem menor. Então, eu deixaria de ter aquele painel gigante lá em cima que eu preciso conectar todos os meus boards, todos os meus I/Os, e eu passo até meu I/O em campo. E nesse cabo que vai para o meu painel, essa canaleta que vai ao cabo do meu painel, iriam apenas dois cabos. O cabo de alimentação para o meu dispositivo e o cabo de comunicação em rede para que eu possa trocar informações do campo para o meu painel. Então, eu tenho uma redução no meu painel elétrico, redução de cabos, porque agora não tem mais aquele monte de cabo que trafega das válvulas até o painel, e também a conectividade, ou seja, eu posso integrar esse componente que está em campo para que ele possa enviar mensagens para a nuvem através de e-mail, SMS. Então, eu posso explorar nem todos os recursos que a cloud pode me oferecer com relação a monitoramento em campo. No terceiro pilar, nós temos a rastreabilidade da operação. Então, imagine uma planta convencional, onde você tem as operações que são feitas em etapas. Você fazendo a instalação, por exemplo, de um RFID, de um sistema de rastreabilidade, você consegue garantir a qualidade do produto para que eles passem por todas as etapas e também, consequentemente, eu posso jogar essas informações para a nuvem. Ou seja, eu coleto aquelas informações que estão em campo, assim como no BCM, assim como nos hubs de I/Os, eu consigo coletar essa informação, jogar para a cloud. Dentro dela, eu posso tratar no meu computador aqueles dados que estão em campo e transformar em informações. De tais informações eu posso extrair relatórios, posso criar mais decisões. Você tem que entender isso, que isso tende a ser uma informação contínua, ou seja, a informação vem de campo, eu armazeno ela, entendo e exporto um relatório, por exemplo. Isso tende a ser um ciclo contínuo na sua operação. E por último, no quarto pilar, a gente tem a análise de desempenho. Então aqui a gente traz a fonte Heartbeat, né? E não adianta nada eu ter toda essa questão de diagnóstico em campo, rastreabilidade, monitoramento de vibração, sendo que eu não tenho um sistema de alimentação confiável. Em qual sentido? Se por algum motivo sua fonte vier a parar, ela é o pulmão da sua operação. Então, tudo que está dali para frente tende a não funcionar mais. Então, uma fonte como essa, ela é rica em diagnósticos. Eu consigo extrair, por exemplo,
tensão de entrada, tensão de saída, consumo de corrente, ou seja, até mesmo se algum dispositivo da minha rede vier a ter um consumo maior de corrente em função de algum desgaste, eu posso pegar esse tipo de informação através da minha fonte IO-Link, que permite coletar essa demanda de corrente, por exemplo. É uma fonte que me dá também vida útil de trabalho dela. Então, por exemplo, se ela sofreu alguma sobrecarga, se ela sofreu alguma demanda de corrente a mais que era previsto em manual, ela consegue me informar esse tipo de dado e eu consigo não só trazer essa informação dentro do PLC, mas eu também visualmente eu consigo ver nela se ela está próximo do fim da vida útil dela ou não. Eu posso, por exemplo, previsionar uma troca assim que eu ver que está em, por exemplo, metade da vida, do meio para o final, ou então no final de vida eu posso fazer esse tipo de substituição. Beleza? E assim também como os demais componentes, a gente também tem a integração com a cloud. Então eu posso, da mesma forma que eu coleto a vibração e posso mandar um SMS ou um e-mail, eu também posso coletar informação na fonte, por exemplo, em vida útil, e eu posso alertar meu sistema de manutenção que aquela fonte precisa ser trocada em tanto tempo, por exemplo. Beleza? Bem legal, né, pessoal, esses pontos aí trazidos pelo Cardoso. Esses slides, né, por si só já nos ajudam a entender até uma ideia na prática, né, de como a gente consegue aplicar esse conceito, né, utilizando os produtos e as soluções Baloff. Mas, com certeza, alguém de vocês aí deve ter pensado, por exemplo, que essa quantidade de informação ela pode refletir, eventualmente, numa dificuldade de parametrização ou mesmo de leitura desses dados, né? Então, imaginem que um simples sensor indutivo, né, e eu sempre gosto de citar esse exemplo, um sensor indutivo convencional, ele te dá um sinal 24 volts, é 0 ou 1, a presença ou a ausência de uma peça metálica. Quando a gente traz para esse conceito, né, para o mundo do IO-Link, a digitalização, um sensor indutivo, né, o mais simples exemplo, ele passa a ter não só esse dado de processo, mas também alguns diagnósticos embarcados, né? Então, com isso, você passa a ter uma maior variação na parametrização desse sensor, uma maior quantidade de dados, né, disponíveis para leitura, né? Mas como que eu consigo, de forma simples, né, visualizar esses dados ou até mesmo parametrizar um sensor que antes tinha só um parâmetro, hoje, né, possui diversos parâmetros? É justamente por isso que existem as chamadas ferramentas de engenharia, tá? Alguém aqui provavelmente deve ter ouvido falar do Device Manager ou mesmo do Web Browser embarcado nos Masters IO-Link da Baloff, né? Esses dois softwares, né, nada mais são do que ferramentas de engenharia. Qual que é a ideia deles? É justamente visualizar essas informações, esses diagnósticos e facilitar a parametrização de uma rede IO-Link, né? Recentemente, a Baloff lançou uma nova, né, ferramenta aí de engenharia chamada Baloff Engineering Tool, a gente chama de BET, e a ideia é justamente ter acesso de forma mais fácil a esses diagnósticos e principalmente essa parte de parametrização, né? Mas o que ela se difere dessas antigas, né, soluções que eu comentei com vocês? Diferente do Web Browser ou do Device Manager, essa ferramenta ela tem a capacidade de enxergar não só um único master com os seus escravos. Eu consigo enxergar em um único plano toda uma topologia, toda uma rede. Então, imagine que eu tenho um chão de fábrica lá, uma topologia montada com master IO-Link, 20 masters, por exemplo, e diversos dispositivos ligados a eles, e eu quero saber como é que está o andamento, como é que está o funcionamento da minha rede, tá? Essa ferramenta, ela nos proporciona essa visualização geral da minha rede, tá? Aqui a gente trouxe mais alguns benefícios, tá, dessa ferramenta, do Baloff Engineering Tool, como, por exemplo, a parametrização e testes remotos, sem a utilização de CLP, tá? Para quem trabalha como fabricante de máquina ou é da parte de automação ou manutenção, muitas vezes precisa testar um equipamento, né, seja uma entrada, um sensor, uma saída digital, analógica, e eventualmente você não tem acesso ao CLP, né? Com essa ferramenta você consegue fazer isso. Então você precisa
basicamente ligar seu mestre IO-Link, tá? Seja ele Profinet ou Ethernet P, que a gente consegue aplicar nessa ferramenta. Você liga esse mestre ao seu computador ou acessa a rede na qual esse mestre está conectado e você consegue fazer esse tipo de teste, tá? Sem necessariamente usar uma programação mais avançada, sem acessar um software de PLC. Tá? Eu tenho também o acesso ao mesmo web browser que eu já tinha, né, nos modelos Profinet e Ethernet P desses mestres IO-Link, tá? E aqui também está muito ligado a esse terceiro ponto, que é o monitoramento de dados de processo e os status dos meus dispositivos. Então, se eu tenho um curto-circuito, se eu tenho algum problema de medição fora de range, enfim, qualquer diagnóstico que o IO-Link possa me oferecer, eu consigo ter acesso através dessa ferramenta. Tá? Eu consigo também trabalhar com listas de materiais da topologia. Então, eventualmente eu tenho lá toda uma topologia complexa montada no meu chão de fábrica e eu quero ter acesso a uma lista dos materiais, tá? Essa ferramenta, ela consegue fazer uma exportação, né, de um arquivo CSV, um Excel, e, inclusive, ela sai em um formato já pronto para você importar no webshop da Baloff, né? Então, se eu preciso gerar um pedido de compra ali de uma lista complexa de materiais, né, e aqui a gente está falando de hardware, eu consigo usar essa ferramenta, né, desenhar minha topologia, exportar esses materiais e importar no webshop da Baloff. Tá? Provavelmente, quem trabalha aí nessa parte mais técnica já deve ter ouvido falar dos famosos scanners de rede, né? Isso aí é muito comum, principalmente para redes antigas, né, como o DeviceNet, o Profibus, mas existe também como, por exemplo, no Profinet, né, que é uma rede mais atual. Essa ferramenta de engenharia, ela nada mais é que um scanner de rede IO-Link, tá? Então, como eu comentei com vocês, você tem o total entendimento dessa rede, né, através de um único software, de uma única ferramenta, certo? Isso também faz com que a gente evite erros de ligações, né? Eu consigo salvar a parametrização de toda uma topologia e, eventualmente, se eu quero replicar essa topologia para uma nova máquina, para uma nova célula, eu consigo carregar esse parâmetro salvo, né? E aí o software ele compara se aquela parametrização ela está de acordo com o ligado fisicamente, certo? Então também isso me dá um ganho aí na hora de fazer as ligações mesmo dos meus dispositivos em campo. Tá? Além do mais, eu consigo, como eu comentei, copiar e salvar parâmetros de dispositivos. Então, vamos pensar que, eventualmente, eu tenho um sensor de pressão trabalhando em IO-Link, tá? E eu tenho que setar o set point, qual é o range que ele vai trabalhar, tá? Tudo isso daí demanda um certo tempo, tá? Embora a ferramenta de engenharia ela facilite nessa parametrização, uma vez que eu fiz essa primeira parametrização, eu posso salvar esse arquivo, né? E amanhã ou depois eu vou instalar um novo sensor em um novo ponto, mas que vai seguir exatamente essa parametrização, eu simplesmente carrego esse arquivo salvo e descarrego automaticamente essa parametrização para o meu novo sensor, certo? E da mesma forma que a gente pode usar esse conceito para dispositivos, a gente pode usar esse conceito para redes, para topologias como um todo, tá? Então, eu consigo salvar um arquivo que nele vai contemplar toda a parametrização da minha rede IO-Link, e amanhã depois eu vou copiar uma máquina, copiar uma célula, eu descarrego essa parametrização e quase que instantaneamente a gente tem as configurações desses dispositivos IO-Link, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o funcionamento dessa ferramenta, tá? Para quem não viu ainda ela funcionando, né? Basicamente, essa é a cara que a gente tem aqui do nosso software, tá? Eu consigo, por exemplo, fazer um scan da minha rede, então, qualquer coisa que esteja ligada à minha rede, ao meu computador, o software ele já traz automaticamente, tá? Para dentro dessa minha área de trabalho, tá? E uma vez que eu tenho a conexão, por exemplo, eu consigo dar um duplo clique nesse meu mestre e eu tenho aqui, em tempo real, os status, né? Como eu comentei, quem já está acostumado com essa ferramenta, né, para os mestres Profinet ou Ethernet P, é exatamente a mesma cara nesse ponto do web browser, tá? Então, eu consigo ter status em tempo real, como, por exemplo, eu consigo ver aqui que o meu PLC não está conectado na rede, eu consigo ver que nessa porta 1 o dispositivo está desconectado, tá?
Eu consigo acessar também o nível dos escravos, então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse primeiro item, é basicamente a fonte que o Gabriel Cardoso comentou. Eu tenho acesso aqui a todas as informações, tá? Eu consigo ler, por exemplo, os parâmetros. A gente vai explorar isso aí também um pouco mais para frente, tá? Então, é basicamente a mesma cara, né? A mesma roupagem que eu já tinha ali no meu web browser, tá? O diferencial é que aqui eu consigo também acessar, né, com uma outra interface, o nível dos escravos, né? Então, a mesma fonte que eu acessei por lá, eu tenho acesso por aqui. Então, consigo parametrizar qualquer tipo de configuração que seja necessário, né? Talvez não para uma fonte, que não faça muito sentido, mas sim para uma remota, entrada, saída, um set point no sensor, tá? Eu não preciso abrir manuais complexos, entender tabelas de parâmetros e usar uma programação mais avançada para fazer essa parametrização, certo? Eu posso simplesmente navegar, né, pelas opções que o sensor me dá e aplicar as que eu quero eventualmente configurar, certo? A gente comentou ali também a respeito dos diagnósticos que essa fonte nos traz, né? Então, como o Gabriel comentou, eu tenho ali nível de estresse. Então, esse parâmetro aqui é um parâmetro que ele me devolve de 1 a 3, sendo 1 o estresse mais baixo, né? Então, eu não estou sobrecarregando aqui a minha fonte. Eu tenho, por exemplo, um parâmetro dedicado ao tempo de vida útil, né? Esperado desse equipamento. Então, quanto mais eu vou estressando, quanto mais eu vou utilizando ali e sobrecarregando a minha fonte, esse parâmetro ele vai caindo, né? Até o ponto que ele vai falar, opa, você precisa trocar o mais rápido possível, senão essa fonte pode vir a queimar, certo? E eu tenho outros diagnósticos, como temperatura, as horas de operação, enfim, é extremamente completo, né, esse entendimento que eu tenho de um simples dispositivo que é uma fonte, né? Como eu comentei com vocês, né, a gente consegue copiar esses parâmetros, colar, ou até mesmo salvar, né, em um arquivo externo. Então, eu consigo ter esse backup comigo. Para quem trabalha em campo, muitas vezes sabe que a gente não tem acesso à internet, né? Então, eventualmente, não consigo baixar um manual, enfim, ter mais informação ali disponível, né, no momento. Então, eu posso simplesmente ter esse software offline ali no meu escritório, fazer essa parametrização de qualquer dispositivo e exportar essa configuração, tá? Chego em campo, só carrego e aí os meus dispositivos já estão prontos para operar, certo? Um outro ponto que eu gostaria de explorar também, que até a gente vai ver ali mais para frente no detalhe, é a respeito do sensor que o Gabriel Cardoso já comentou, que é o nosso sensor de monitoramento de condições, tá? Esse é um dispositivo clássico, né, que mostra aqui quantas informações um sensor pode ter, né? Então, se for olhar o manual desse sensor, pode não ser o manual mais simples ali de ser interpretado, tá? Mas, se eu utilizo essa ferramenta de engenharia, eu simplesmente vou navegando aqui pelos parâmetros dele e eu posso escolher, por exemplo, quais as informações esse sensor vai me trazer de forma cíclica. Então, eu posso navegar, por exemplo, entre vibração, velocidade, por eixos, eu tenho aqui valores estatísticos, tá? Tem aqui, eventualmente, temperatura por contato, enfim, qualquer variável que esse sensor esteja apto a trabalhar, eu posso selecionar aqui nesse ponto e mandar aplicar, tá? Então, veja que eu não preciso, novamente, abrir nenhum manual complexo para entender ali o funcionamento do meu sensor, tá? Para cada uma dessas variáveis que esse sensor consegue medir, né? E a gente tem modelos que medem vibração em 3 eixos, temperatura por contato, umidade relativa do ar e pressão ambiente. Tá? Para cada uma dessas variáveis, eu consigo habilitar ou desabilitar um alarme. Tá? E habilitando, eu consigo setar 2 valores, né? Para trabalhar ou como janela, no caso de temperatura, né? Ou como um pré-alarme e um alarme principal, no caso de vibração. Tá? Então, novamente, eu consigo entender, né, o quão simples é essa configuração utilizando essa ferramenta. Bom, aqui a gente tem mais alguns detalhes, né, que eu comentei com vocês. Então, a gente consegue salvar toda uma topologia em um arquivo externo, né, e carregar para um eventual backup, uma nova configuração de rede, certo? E o mais interessante aqui é que eu consigo... Aqui é a parte de exportação, tá? Aqui ele vai trazer o Excel para minha máquina. Eu
consigo importar lá na parte do web shop. Mas o mais interessante é que eu consigo editar essa topologia, né? E, eventualmente, eu posso ter algum escravo IO-Link que não seja Baloff, tá? Como o IO-Link ele é um protocolo, né, uma forma de comunicação padrão, né? Eu consigo navegar e também trazer dispositivos de outros fabricantes para dentro dessa ferramenta, tá? Então, para quem já está mais acostumado, sabe que existe um arquivo de configuração para cada escravo IO-Link, tá? E através da própria ferramenta aqui, desse ODD Finder, eu consigo, por exemplo, encontrar um sensor de pressão IO-Link de um outro fabricante, trazer aqui para o meu software e englobar todas essas vantagens dessa ferramenta para esse sensor, né, de um outro fabricante, por exemplo. Tá? E é muito simples o funcionamento dele, né? Consigo, por exemplo, digitar os códigos aqui, e ele trabalha de uma forma simples, simplesmente clicar e arrastar, e aí eu vou montando a minha topologia e vou colocando os meus dispositivos aqui, tá? E dizendo em qual porta eu vou fazer uma ligação desse dispositivo, por exemplo. Tá? Então, é muito simples, muito intuitivo, e consigo extrair esses diagnósticos, essas informações online, em tempo real, além de facilitar essa parte de parametrização. Tá? Bom, assim como existem as ferramentas focadas na parte de configuração de sensores, como o Gabriel acabou de comentar, também existem as ferramentas que trabalham a parte do IoT, né? Então, onde você consegue criar toda aquela plataforma para você ter informações na nuvem, conseguir extrair informações de acordo com o que você realmente precisa para cada aplicação. Uma delas é o Node-RED. Então, assim, para quem não está familiarizado, é uma ferramenta muito focada na área de TI, né? Então, dificilmente você vê ela no chão de fábrica, ela tem se provado eficiente no chão de fábrica não tem tanto tempo, assim, ela começou a ser difundida agora. É uma ferramenta baseada no flow, ou seja, você tem os nós de configuração que você vem arrastando para a sua área de trabalho, e você vai parametrizando esse nó de acordo com o que você precisa para cada função da sua aplicação. É uma ferramenta que surgiu em 2013 e ela foi desenvolvida pela IBM. Então, assim, você vai perceber que muito dos nós, muito da ferramenta do Node-RED em si, ela trabalha muito bem com o IBM Cloud, por exemplo, que é o que nós estamos aplicando nessa situação aqui, que é uma ferramenta que já partiu de dentro da própria IBM. Então, ela passou a ser uma tecnologia aberta e hoje ela está ganhando cada vez mais espaço e rompendo fronteiras para aplicar em diversos locais. Então, quando a gente fala dessa ferramenta, a gente consegue aplicar ela de 3 formas possíveis. Local, quando eu venho aqui no meu computador, por exemplo, eu instalo o Node-RED e trabalho com alguma ferramenta, por exemplo, acesso ao Master Link nosso no caso. Uma segunda forma, quando eu embarco esse software dentro de um hardware, então, por exemplo, eu posso pegar um Raspberry Pi, instalar o Node-RED dentro dele, via Raspberry eu consigo interagir com a minha aplicação de acordo com o que for necessário para ela. Uma terceira forma é operar com ela na nuvem. Ou seja, aqui a gente já fala de uma integração de uma base que está instalada localmente na sua planta, por exemplo, e essa base local envia informações para a nuvem para que você possa extrair informações, relatórios, o que for necessário para a sua aplicação. Então, quando você pega o ambiente de desenvolvimento do Node-RED, ele é mais ou menos assim. Você tem aqui na esquerda os nós, então cada nó desse representa uma função, representa um comando que pode ser executado dentro do seu Node-RED. Eu tenho área de trabalho, então um ambiente de programação que eu posso criar, onde eu vou pegar cada nó desse, por exemplo, e arrastar para criar minha programação. Tenho a parte de compilar, né? Então onde eu tenho um botão ali que eu consigo validar que o meu código tá bem feito para que ele possa realmente rodar na minha aplicação. E aqui eu tenho uma área de display, ou seja, tudo que eu criar dentro do meu Node-RED, eu posso fazer com que ele mostre aquele meu display como se fosse, por exemplo, uma área de teste. Então, suponha que eu estou desenvolvendo uma aplicação e eu ainda não preparei o hardware para campo ainda. Eu posso testar totalmente lá local, para que depois ela possa rodar no campo. Então, pensando numa aplicação mais simples possível, o que você pode fazer? Se eu pegar um node inject, um node debug, arrastar para minha área, por exemplo, o node inject, eu vou sempre injetar uma variável ali dentro, um valor, ou uma string, o que quer que seja, para que ela apareça no meu display final.
Então, se eu injetar o valor 10, por exemplo, der um compilar, depois executar o comando, vai me trazer o valor 10 ali na minha aplicação, no caso, no meu display. Então, essa seria uma aplicação mais simples possível para se fazer dentro do Node-RED. Perceba que eu não estou tratando nada, eu só estou pegando uma informação que eu digitei manualmente, estou jogando para um display. Porém, agora, o que a gente pode fazer? Suponha que aquele seu node inject, ele não é mais um valor 10, e sim um valor que vem do campo. Ou seja, agora eu tenho uma integração do meu Node-RED com os meus dispositivos de campo, seja um IO-Link, seja, por exemplo, um sistema de rastreabilidade, pode ser um sensor BCM, pode ser qualquer dispositivo IO-Link em si que faça sentido para a sua aplicação. Então, eu recebo esse dado, agora eu posso criar um node de função, por exemplo, então eu arrasto para cá, eu vou tratar essa variável que eu estou trazendo do campo, seja para normalizar, seja para converter de hexa para decimal, quer que seja que a sua aplicação demande. Depois disso, eu posso imprimir esse valor, por exemplo, na tela do meu computador, que é mais ou menos o que nós fizemos com aquela aplicação lá que eu apresentei do primeiro case. Se vocês quiserem agora, por exemplo, acessar esse QR Code aqui, nós temos uma aplicação rodando focada em BCM. Que aplicação que é essa? Eu montei aqui na minha bancada um Master Link com sensor BCM. E esse sensor ele consegue me trazer as informações que eu preciso em termos de vibração, temperatura, e tudo que aquele sensor pode me disponibilizar, eu consigo rodar em tempo real na rede. Então, vamos abrir um pouco o código do Node-RED para que vocês possam enxergar o que está acontecendo por trás disso. Então, essa é a aplicação que eu tenho para fazer com que o Node-RED funcione. Então, perceba que aqui eu vou trazendo os nós, cada um qual que faça função para a aplicação. Então, eu vou montando de forma que eu crie um fluxo de trabalho para esse componente, por exemplo. E aqui eu estou tratando as informações do meu BCM, por exemplo, que é aquele sensor de monitoramento de condições. Então, perceba que eu trago o valor para mim aqui na porta 0, eu trago algumas informações e, basicamente, cada nó desse me traz uma aplicação, uma programação, para que eu possa filtrar realmente o que eu quero ali dentro. Então, nesse caso aqui, eu estou trazendo as informações que o meu master oferece e eu vou filtrando o que faz sentido para eu trabalhar com essa aplicação no caso. Então, depois que eu faço isso, eu também tenho a opção de criar uma plataforma gráfica para poder enxergar isso. E basicamente é o que vocês estão vendo aqui agora. Então, depois que eu crio o meu Node-RED, eu posso criar essas informações e exportar para uma plataforma gráfica. Aqui, no caso, está rodando de maneira local, mas eu posso também, através daquele QR Code que vocês tinham ali na tela, vocês podem ver essa aplicação rodando na nuvem. Ou seja, a minha plataforma local, ela está pegando as informações do meu BCM que está aqui na bancada, tanto as variáveis de trabalho, quanto também os alarmes que estão ativos ou não. Essa variável, ela sobe para a nuvem, no Node-RED que está instanciado no IBM Cloud, e dentro do IBM Cloud eu consigo mandar para vocês verem a aplicação rodando através daquele link no QR Code. Ou seja, de qualquer lugar que eu tenha internet, tenha um tablet, um celular, um computador, eu consigo acessar aquele link e ver a minha aplicação rodando em tempo real. Aqui a gente tem, obviamente, um exemplo didático, mas imagine, por exemplo, você tem uma aplicação com a sua planta que você consegue até, por exemplo, habilitar a mensagem de SMS, mandar e-mail. Então, por exemplo, nessa aplicação aqui, eu posso configurar algum alarme. Então, se eu vier aqui pegar um valor de vibração, por exemplo, que eu estou monitorando, colocar aqui um valor de 5, por exemplo, se eu ativar esse meu alarme aqui e ele tiver uma resposta aqui maior que 5, que foi o que eu exigi, eu vou receber lá no meu e-mail uma notificação de que esse alarme foi ativado em algum momento X, de acordo com o que eu parametrizei. Então, assim como não só o BCM, mas qualquer dispositivo IO-Link, eu consigo criar esse tipo de rotina para me alertar conforme for necessário para a minha aplicação. Beleza? Deixa eu só voltar aqui. Então, baseado naquilo que a gente apresentou, então, digitalização, tudo aquilo que a gente conseguiu exportar, trazer do Node-RED, jogar para a nuvem, coletar informação, ter a base teórica, a gente criou, além do nosso contato aqui para
no final vocês podem estar entrando em contato, caso tenha alguma dúvida. Nós deixamos um vídeo aqui para o final que mostra uma aplicação bem parecida com o que a gente encontra hoje em dia no chão de fábrica, onde eu posso, por exemplo, acessar essa informação de qualquer local através de um celular, de um link por si só. Deixa eu subir essa aplicação para vocês aqui darem uma olhada. Bom, pessoal, antes da gente partir aí o vídeo, se alguém tiver alguma pergunta, algum ponto não tenha ficado muito claro, tá? Fiquem à vontade que a gente vai reservar aí alguns minutinhos para responder alguma eventual dúvida no chat. Enfim, fiquem à vontade, tá? Se depois, se vocês quiserem deixar aqui no chat, a gente pode estar respondendo posteriormente, tá? A gente tem o contato de vocês. Mas é isso. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos e tenham uma boa noite. E muito obrigado, Gabriel, pela ajuda aí.